Então, agora vamos falar do painel de Venture Capital. A ideia é que todas as startups aqui estão falando sobre sua rodada de investimento, sobre o seu processo de captação. Então, nós vamos fazer um painel para conhecer um pouco mais. Alguns investidores nós convidamos aqui. Eu queria chamar aqui para o palco o Mário Letelier, da Dom Invest. Também chamar o Yes, da Cebipa. Márcia Cavalcante, do Curitiba Angels. E Fábio Póvoa, da Smart Money Ventures. Vou passar aqui para o Mário, que vai conduzir. Vou passar para o Mário, que vai conduzir aí esse painel. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Prazer aí estar aqui em Brasília. Obrigado aí, Cotidiano, né, pelo convite. Sou Mário, sou um dos co-founders do Buscapé. Vivi jornada desde a garagem até uma empresa aí com mais de 1000 pessoas, vários países, né, até uma saída aí que foi a Naspers, né? E depois disso eu sentei do outro lado da mesa como investidor anjo e hoje eu estou associado ao Borges, ao Gabriel, ao Guga lá na Domo, que é um fundo de Venture Capital, né, Press Series A, com 100 milhões de reais para investir em startups focadas em B2C e B2B2C. Então, estou aqui, né, com essa turma aqui que tem uma experiência aí nesse mundo de investimentos, né? Então, gostaria que primeiro, né, vamos ouvir aí que todo mundo se apresentasse, vamos entender como funciona a cabeça do investidor, né? Como empreendedor, sempre tinha essa curiosidade, né? Porque como o investidor pensa e como é que você consegue esse investimento sabendo da tese e dos modus operandi dos fundos, anjos e do ecossistema em geral de investimento. Então, por favor, se apresentem. As mulheres primeiro. Boa tarde a todos, agradeço o Cotidiano e a todos que estão aqui passando essa sexta-feira maravilhosa, chuvosa e investindo tempo com os investidores também, por que não? Meu nome é Márcia, eu sou da Curitiba Angels, fiz o caminho aí do sul para o norte com muita alegria, sabendo que a gente está aqui para apoiar empreendedores e empresas inovadoras. Eu estava pensando numa pergunta que a gente estava conversando hoje de manhã, quando um dos empreendedores me perguntou qual a sua tese de investimento, né? E eu sou humilde o suficiente para dizer que nós não temos uma tese de investimento, nós temos afinidades. Então, as afinidades da nossa rede de anjos é que fazem as nossas empresas. Ou seja, eu, pessoalmente, com mais uma rede de 45 anjos na região de Curitiba, conversamos, nos colocamos como mentores, como verdadeiros anjos, para ver exatamente quais são os potenciais das empresas e como a gente pode dar um impacto social adequado. Quando eu falo impacto social, impacto produtivo, né? E gostaria de dizer que nesse ano, após as investidas, nós chegamos aí a mais de 2 milhões de investimento e nos colocamos como uma das top 3 redes de anjos aqui do Brasil. Portanto, fico sempre muito à disposição de todos vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o que está por trás da cabeça do investidor, né? O que a gente pensa na hora de investir. E também, né, fazer uma ressalva que eu não sou Venture Capital, eu sou a única anjo aqui nesse painel, que é um pouquinho diferente da mentalidade do Venture Capital. Então é só para distinguir que eu não vou falar de uma maneira tão agressiva, vou ser um anjo no meio dos demônios aqui hoje. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fábio Póvoa, eu moro em Campinas, São Paulo, mas eu sou goiano, nasci em Goiânia, então estou quase em casa aqui, certo? Embora tenha uma certa rivalidade Goiânia e Brasília.
Eu sou cofundador da Movile, alguns conhecem a Movile, é um caso relativo ao sucesso de startup no Brasil, muitos conhecem um dos produtos que a empresa investiu, chamado iFood, né? Quem tem fome já deve ter ouvido falar no iFood. Eu trabalhei na empresa por 12 anos, tive 2 anos no Vale do Silício fazendo MBA, e na volta eu tive o evento de liquidez com a vinda da participação da Movile, quando da nova rodada de investimento, que ela recebeu o investimento do Jorge Paulo, do fundo Nova Capital. E eu montei um fundo de 15 milhões de reais, chamado Smart Money Ventures. Então, o fundo chama Smart Money, mas é só para não parecer que eu sou só um anjo sozinho. Então, o fundo sou eu, certo? Para fazer investimento em startups, a nossa tese de investimento tem preferência para os startups que estão com faturamento mínimo de 40 mil reais, B2B ou B2C, em viagens e turismo, mobilidade urbana, fintech, edtech, cross-border commerce e SaaS B2B. São os 6 nichos que a gente tem como preferência. Além de ser investidor anjo, eu tenho um chapéu de educador também, então fui convidado para ser professor de empreendedorismo na Unicamp, para formar alguns empreendedores a partir dos engenheiros de computação. Não sei como é que é aqui na UNB, mas lá em Brasília, os engenheiros de computação, na Goiânia, em Campinas, os engenheiros de computação só tem uma aula, que é contabilidade. Então, né, você está na engenharia de computação, quer ser empreendedor e aprende contabilidade, certo? É importante saber contabilidade passiva, patrimônio líquido, ativo, etc., mas não propriamente faz de você um bom empreendedor se você saber contabilidade, certo? E aí, e no Vale do Silício, lá tem a disciplina de Lean Startup, que é quase um playbook hoje de empreendedorismo, muito do que as aceleradoras fazem ensino. E aí fui convidado para ser professor de Lean Startup lá no Unicamp. E outros anjos em São Paulo me convidaram também. A gente formatou um curso de formação de investidores anjos, que é divulgado pela Startse, pela Startup e vários outros. Então é um prazer estar aqui, é um prazer poder olhar as startups. A gente não está aqui, está trabalhando, certo? Para poder olhar boas oportunidades, escrever bons cheques e investir em startups de uma boa oportunidade. Obrigado. Boa tarde, meu nome é In, obrigado pelo convite, pessoal do Cotidiano. Atualmente eu sou cofundador da CEBIPA, que é a China Brazil Internet Promotion Agents, que é uma agência de aceleração de negócios entre o mercado brasileiro e chinês, focado em tecnologia e internet. Isso veio de uma experiência já longa no relacionamento com os chineses, entendendo que agora eles estão provavelmente na vanguarda de inovação no mercado de internet. Venho desse próprio mercado também já há bastante tempo, acho que talvez mais ou menos como o Mário, né? Ele como fundador e eu como funcionário. Desculpa. E... Você começou o Submarino, né? Isso, fiz parte da equipe que fundou o Submarino, lá em 99. A gente estava em prédios, inclusive, quase vizinhos. Né? Então venho trabalhando no mercado de e-commerce desde então, principalmente internet, depois montando empresa própria também, uma delas é a Baby.com.br, o e-commerce de produtos bebês, que a gente levantou cerca de 30 milhões de dólares de investidores estrangeiros, alguns fundos que não estavam presentes ainda no Brasil, outras empresas. Fui executivo de uma empresa chinesa chamada Xiaomi, que é um dos unicórnios, talvez um dos 10 maiores unicórnios do mundo, e ele também foi responsável pela venda deles aqui no Brasil. Atualmente, eu comecei a investir como anjo também, um pouco para entender a cabeça do investidor. É meio que para hackear, entender quando eu estivesse do outro lado, eu falei, agora eu sei como que eu vou conseguir dinheiro desse cara. E atualmente, através da CEBIPA, a gente está trazendo alguns fundos chineses. Um deve começar a operar no início do ano que vem, focado em fintech. Perfeito. E como é que vocês fazem o acompanhamento aí para poder fazer em que segmentos vocês gostam de investir e como vocês fazem para escolher o empreendedor? Qual é a característica aí que vocês gostam de olhar? Nós nos organizamos melhor. A gente diz que a nossa rede de anjos ela existe porque existiu, no fundo, um bom empreendedor e esse empreendedor nos trouxe a primeira vez uma primeira ideia. Então, nós não surgimos em função de um portfólio, e sim de um empreendedor que tinha uma característica, um perfil importante e num mercado como o mercado que o nosso colega aqui colocou, né? A nossa primeira investida foi a Contabilizei, que hoje é a maior empresa de contabilidade online aqui no Brasil. Então, naquele momento foi muito as afinidades que eu havia falado. Com essa experiência, essa primeira experiência, nós então começamos a formalizar a rede de anjos e a partir do ano passado, quando voltamos de uma missão, nós aprendemos muito com a questão do processo de deal flow, do diligence das empresas e começamos então a estruturar o nosso processo interno. Como é que nós fizemos isso? Em primeiro lugar, nós adotamos uma plataforma chamada Gust, que faz toda a questão da gestão desse deal flow das empresas que nos oferecem e nos propõem
as suas oportunidades de negócio, mas mais do que a própria plataforma, é a experiência, é a rede pessoal de cada anjo que indica essas empresas. Então, assim como eu que estou aqui observando, né, captando essas oportunidades, cada um dos 42 anjos da rede também estão aí nas suas redes, nos seus interesses, nas suas afinidades, olhando o que está acontecendo e trazendo essas oportunidades. Recentemente montamos um comitê de avaliação, um comitê de due diligence. Então, basicamente, esse comitê ele funciona como? A gente elege, depois dos nossos pitch nights que nós temos lá, fazemos então a seleção de 5 pessoas que se responsabilizam pela análise desse deal. Elegemos então um líder, e esse líder então ele faz toda a análise com o empreendedor. E olhamos 3 características principais na questão das empresas: o time, né, a atração dessa empresa e a tecnologia que a empresa está trabalhando, e sempre olhando, sempre tendo uma visão de futuro, né, olhando o mercado hoje e como esse mercado vai funcionar daqui para frente. Obrigada pela pergunta. Então, no nosso caso, a gente recebe deal flows de várias fontes, certo? Seja no investimento que a gente faz em ser professor da Unicamp, não é por outro motivo, está bem posicionado para formar bons founders que ainda não se entendem empreendedores. Os engenheiros lá são bons, né? São ótimos. Eu sou um deles, fui um deles, tinha reputação. Então, assim, computeiros ainda não se entendem empreendedores, quando forem, provavelmente vão lembrar da gente para poder levantar capital. Mas a principal origem dos bons deals são indicações de founders do portfólio, como a gente já tem 10 founders investidos. Esses caras trabalham com a gente já investiu, selecionou, brigou, xingou, fez as pazes, certo? Então, normalmente esses caras já sabem como é que a gente trabalha e tem boas indicações. E também outros fundos, fundos que recebem deals. Muitos dos empreendedores mandam pitch para grandes fundos, não faz sentido alocar 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, que é o que os fundos precisam investir nesses startups. Quer dizer, se investir 5 milhões, talvez ele consiga gastar. Você não precisa fazer experimento, se der 5 milhões para alguém, ele consegue gastar. Ele pode ir para o Havaí também, fazer uma besteira. Por hipótese, ele consegue. Faz um experimento de tração. Se você der 5 milhões para um founder, será que ele gasta? Mas muito dinheiro faz mal? Faz mal. Empreendedor? Não precisa daquilo tudo, certo? Quer dizer, o Facebook vai tomar, o Google vai tomar, o funcionário vai tomar. Só o governo que não toma impostos, né? O governo ele alivia. Então, o que a gente acaba fazendo é recebendo bons deals dos fundos, onde a startup é interessante, tem um produto interessante, mas ainda não faz sentido fazer um cheque muito grande, ou faz sentido fazer um cheque menor. Normalmente o nosso cheque está entre 600 e 1 milhão de reais, para poder fazer essa atração, né, e acelerar o crescimento de algo minimamente validado. Então, os deals de outros fundos, de co-founders do portfólio, de outros fundos que indicam, e eventos como esse aqui. A gente gosta muito de eventos de aceleradora, certo? Que fazem um trabalho de qualificação, de capacitação, de aceleração efetivamente, para que os fundos estejam prontos e tenha a hipótese de mercado validada, o pitch fomentado, idealmente algumas vendas e receita para provar que sabe o seu unit economics. Então a gente gosta de entrar num modelo onde já existe tração. E aí tração é crescimento em escala de um indicador de performance relevante, certo? Isso valida uma cambada de coisas. Se você tem tração, você tem clientes, você tem venda, você tem vendas crescentes. Portanto, se você tem cliente, por hipótese, tem um cliente que rasga dinheiro, portanto, você tem um produto que resolve, entrega uma proposição de valor para alguém que tem um problema. Então, o ponto-chave que a gente olha é a tração. Se tem alguém faturando um valor mínimo e crescendo esse faturamento 30% ao mês, a gente para e olha. Certo? Esses são os principais pontos que a gente procura olhar e analisar. Vamos lá. Como um investidor anjo, eu acabei investindo em negócios que tinham mais a ver com o que eu vinha fazendo ao longo do tempo, que é de e-commerce. Que é o que ninguém quer investir, né? Assim, historicamente, a gente teve sempre dificuldade de levantar capital. Inclusive, foi muito para aprender o outro lado, de novos modelos de negócio. Mas e-commerce no Brasil, até o momento, deu certo aí. Depende do que se chama dos critérios, né, de dar certo. A gente tem as empresas grandes faturando bastante, os grandes e-commerce, mas não necessariamente super rentáveis, como a gente gostaria de ter. E aí o que eu busquei sempre foram e-commerce com modelos de negócios diferentes. Um clube de assinatura, um B2B2C, um marketplace, e muito para aprender através dessas empresas também. Inclusive aprendi na marra porque 4 delas fecharam nos últimos anos.
E dentro agora, junto com esses investidores chineses, a gente está olhando mercados onde o Brasil possa ter destaque maior. Assim, a gente tem muitos grandes mercados, só que não necessariamente comporte o suficiente para criar empresas que sejam atraentes para eles. Até porque a gente fez uma avaliação comparativa do que pode ser as nossas grandes empresas frente a eles, para também não ficar desequilibrado. Eventualmente para um processo de aquisição, de uma fusão. Se tiver uma grande empresa brasileira versus uma grande chinesa, acho que fica desequilibrado a ponto de não interessar nenhum dos lados. Por isso que a gente está olhando muito para a fintech, agrotech, que é uma das áreas, inclusive, ela é muito relacionada com a cadeia inteira de valor, não só as empresas, como a gente pode ajudar os grandes grupos de trading de commodities chinesas também a entrar com mais força, não só na tecnologia, como melhorar a produtividade e tudo mais. Então são as duas grandes áreas que a gente está olhando agora para isso. De fintech, o ticket é de entre $500 mil a $2 milhões, são early stage ainda. Okay? Legal. E como vocês veem, qual é o panorama de VC no Brasil? Vocês estão vendo aí, né, já vivemos aí bolhas lá em 2000, depois um momento de inverno nuclear em que não existia quase empreendedorismo, aí só o Submarino, Móvel, Buscapé, entre poucos outros estavam ainda vivos, e de repente houve uma transformação a partir de 2009, 2010, começou a ressurgir o ecossistema. E como vocês estão vendo esse novo panorama aí para 2018, 2019, como é que é o Deixa eu aproveitar futuro que eu aí? estou com o microfone aqui. Eu tenho a sensação sim, que são processos ciclos. Inclusive é como a gente tem apresentado lá na China o que vem acontecendo no mercado brasileiro. Os ciclos de 6, 7 anos de crises e recuperações em voltas, isso no mercado da economia como um todo, e a internet também vai um pouco nesse movimento. Então, a gente teve lá atrás na bolha, 2007, 2006 também uns anos terríveis, e agora essa recuperação que talvez ela dê uma barrigada, mas a grande vantagem é que cada vez que a gente cai, a gente está voltando para o patamar mais alto. Com a profissionalização, com mais recursos, com a entrada de novos players, a gente vai entrando cada vez mais alto, e também do lado dos empreendedores. Obviamente a gente sempre tem empreendedores novos, saindo das faculdades, começando, e também, e acho que é uma das grandes vantagens desse ciclo de fintechs, a gente vendo empreendedores saindo de bancos, saindo bem mais profissionais, com bastante mais experiência, até porque acho que fintech é uma área que é muito mais difícil para quem não tem uma noção nenhuma do setor. Então a gente está cada vez mais subindo a barra, e o mercado, obviamente, de VC está acompanhando tudo isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu background, que é mais tecnológico do que de investimento propriamente dito, né? Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, quando eu fui fazer o meu mestrado em Ciência da Computação, isso era na McGill, e a parte de internet estava começando lá em 98, 99, e eu já tinha trabalhado nessa época desenvolvendo, por exemplo, reconhecimento de voz, usando inteligência artificial, mas esse nome não era falado na época. E aqui estou eu, 20 anos depois. Não existia nem a nuance ainda. Nada. E aqui estamos nós com o boom da inteligência artificial, né? Sendo falado praticamente de maneira massificada. E eu me pergunto, o que mudou? O que mudou é que a gente não estava preparado naquela época, e a tecnologia não podia ser apropriada para uma aplicação real no mundo real. E hoje a gente tem uma capacidade exponencial de aplicar isso para vários setores, né? Então, o que eu vejo é que a gente tem um tempo correto para a tecnologia ser adotada, e eu acho que a gente está com esse tempo correto, e eu acho que o que vai acontecer é uma exponenciação de várias coisas, utilizando tecnologia de base, e que vai confundir um pouquinho a cabeça do investidor. Porque hoje, quando a gente está falando de estar indo para pitches e tal, a gente vê muitas empresas dizendo, eu estou inovando, estou desenvolvendo um app com inteligência artificial, virou quase que um vocabulário. Tá, mas o que é isso? Que tecnologia que você está usando? É de fato mesmo isso que a gente ouve? É deep learning? É não sei o quê? Então, eu acho que o que vai confundir a cabeça é saber distinguir ciclo de vida tecnológico, tempo certo de adotar aquela tecnologia, se o mercado está preparado. E aí eu acho que o investimento ele vem naturalmente dessa percepção. Falando um pouco de venture capital, certo? O painel é de VC, mas o painel devia ser de anjo, certo? Porque a maior parte... Painel de investimentos. Exato aí. Os venture capitals normalmente são fundos de grande monta que precisam fazer grandes investimentos. No fundo de 100 milhões.
Se você fizer um cheque de 500 mil, você vai estar, né, com muitos founders. Você não consegue almoçar com todos os founders, você almoçar com um todos os dias, certo? Então, consegue trabalhar. Exatamente. Então, você precisa ter um portfólio de cheques adequados ao tamanho do seu fundo. Então, para rodadas de 500 mil, que normalmente se tem de 500 a 800 mil reais, que é a rodada que se espera para o público-alvo de vocês, certo? Pós-aceleração, normalmente são tickets das rodadas de anjo. E a perspectiva de se ter mais anjos ao longo do ano que vem, que é os caras que vão fazer os cheques, fazer o funding das startups que foram aceleradas como vocês, é bastante positivo, certo? À medida que a taxa Selic decresce, aquela vaca leiteira que era investir no fundo de tesouro direto do governo, certo? Você ganhava 14% ao ano, não precisava fazer nada, certo? A não ser abrir a conta na corretora, certo? Ela deixa de existir, certo? Hoje está em 6,75%, 7%. Então, todos os investidores, todas as pessoas físicas se dão conta de que ficar deixando dinheiro ali na renda fixa não vai dar um retorno interessante, certo? E aí começa a haver uma corrida para o risco. Hoje a corrida por risco é fundo de mercado, bolsa de valores variáveis, né, de renda variável, e também startups. Ontem a gente estava num curso de formação de investidores anjos lá na Starts em São Paulo, são mais de 80 pessoas na sala, certo? 80 pessoas de alta renda que pagaram R$1.000 para fazer um curso de um dia e para saber como é que começa com o pé direito fazer investimento em startups. Então isso é muito positivo, porque vai haver cada vez mais capital, idealmente capital que saiba o que está fazendo. A pior coisa para uma startup é pegar dinheiro que vem com uma série de expectativas, não sabe o tamanho do risco que ele está correndo. Mas subindo o que o investidor sabe o que ele está fazendo, ele vai investir, vai ter cada vez mais capital disponível, que permite ter valuations maiores para as startups, e esse capital vai existir, porque se deixar o tesouro direto, renda fixa, alternativas mais conservadoras, ele não vai gerar rentabilidade. Mas a mentalidade está mudando do investidor, na sua visão aí, que co-investe com todos os tipos de investidores, fundos, tende a ser mais conservador, mas o brasileiro está investindo, está assumindo mais risco? Acho que está, pelo menos ele está sendo premido e tem muita gente que chega querendo simplesmente mais retorno e múltiplo, então o cara quer ganhar o quanto eu ganhei na móvel, certo? Ou ele ouve, quero ter 20 vezes o retorno do meu investimento. Estou olhando só o múltiplo e a brincadeira não é assim, você tem que formar um portfólio diversificado, não tem segredo, não tem alternativa fácil, esse negócio de Bitcoin, agora é a moda do Bitcoin, todo mundo acha que vai comprar Bitcoin e ficar rico. Então, eu vejo investidores que começam, pelo menos, investindo em si mesmo, querendo aprender a ser investidores. Talvez pela minha atuação lá no curso de formação de investidores anjos. Então, esses caras estão, pelo menos, investindo na própria capacitação, entendeu? Não é que a mentalidade está mudando, é que tem gente que nunca foi investidor querendo ser. Então, não é propriamente uma mentalidade, o cara nunca é, entendeu? Então, nasce um novo investidor anjo e, na minha prática lá do curso de formação, ele nasce investindo em si mesmo. Então, assumindo que eu estou ensinando algo que faça sentido, né, e eu ensino a minha própria prática, eu acho que sim, eles estão sabendo olhar, analisar, não esperar que as empresas, startups estejam completamente redondas, bonitas, com fundo de caixa lindo, todo mundo seletizado, né, lindo, você não vai investir. Achar o próximo WhatsApp é fácil? Assim, pronto, tracionando, receita, lindo, crescente, faturando R$50 mil, já break vai tendo lucro, certo? Ele não vai investir em nenhuma startup. Então, se você está expectativa de como olhar, como analisar, como cobrar, como estabelecer governança, como ajudar, como estruturar esse investimento, não entrar no capital social para correr risco tributário trabalhista, enfim, todas as boas práticas de formação de investidores, somadas às boas práticas que naturalmente são ensinadas para os empreendedores como parte do processo de aceleração, isso tende a gerar um match bastante positivo da agora em diante. Investimento de risco, né, ele é uma atividade muito experimental de acertos e erros, né? Então você, muitas vezes, é contraintuitivo, né? O pessoal tem que investir em muitas startups para você começar a acertar. Então, gostaria de ouvir de cada um da jornada de vocês, acertos e erros, aí, lições aí que vocês viveram aí dentro dos investimentos já realizados. Se for falar os meus erros aqui, a gente vai ficar até domingo aqui. Assim. Fala dois, então. Não sei, Eu acho que bom, eu vou falar muito mais relacionado ao meu papel de investidor anjo, que eu acho que tem, como passei por empresas que de fato fecharam, então consigo falar um pouco mais com relação a isso. A questão de identificação, acho que a gente fala bastante de equipe,
a gente fala menos do entrosamento da equipe, do quanto eles já trabalharam, já se conhecem. Então, muitas vezes a gente fala, olha, a gente tem uma equipe que tem um cara técnico, um cara de vendas, um cara de produto, mas esses caras já trabalharam antes. Eu passei por isso como fundador, entre sócios que não se davam bem, e mais de uma vez, 3 vezes para ser exato, e 2 das empresas que fecharam foram basicamente por isso. Entrosamento dos sócios. Oi? Entrosamento dos sócios. Entrosamento dos sócios. Assim, é muito comum cada vez mais a gente conhecer nossos sócios em eventos. Então você não tem afinidade nenhuma, e também o contrário muito é de abrir empresas com um cara que você trabalhou a vida inteira, mas ele é igualzinho a você, sempre fez o mesmo papel, estava na faculdade. Então acho que esse tipo de situação a gente não consegue, a gente não, como investidor, eu não estava olhando com tanta atenção. Então depois foi uma das coisas que eu mais penei e depois fui percebendo. E a dificuldade sempre das nossas startups fazerem as rodadas seguintes. Apesar de você fazer uma rodada e no momento das empresas que eu investi, a gente estava em momentos relativamente favoráveis, levantaram dinheiro, só que as próximas rodadas não tinham perspectivas tão boas, ou não estava tão claro. Então, e aí quando você começa a pegar uma embicada na economia ou na visão em relação ao Brasil, deu uma desandada bem forte. Então, diria que das outras 2 a gente teve bastante problema com relação a isso. As empresas que eu investi, só para contextualizar um pouquinho, eram founders com experiência, founders, alguns delas com caras de fora, que vieram de investment banking, então não eram caras totalmente crus. Já tinham marinheiros de primeira viagem. Não eram marinheiros de primeira viagem, exatamente. E tinha um relacionamento no mercado, tinha levantado. Então, acho que os problemas estavam residindo em outras partes, não necessariamente no que a gente sempre olha das dificuldades. Concordo com o Fábio, difícil falar numa sessão sobre todos os acertos e erros, vão vindo uns lapsos de memória, né? Mas o que eu pessoalmente observei foi a importância de não confiar na primeira vez que você ouve o empreendedor, né? Aquilo que a gente chama de empreendedor de palco. Por várias vezes a gente teve contatos e ouviu pitches maravilhosos aqui na frente, e em não fazendo uma segunda rodada pessoal com essa empresa, a gente acabou até quase apostando em oportunidades já falidas. Então, acredito que você ter a diligence, né, essa afinidade, essa predisposição de sentar na mesa, colegas, com interesses comuns e conversar de maneira aberta, né, vamos trazer para a mesa aquilo que é real do teu negócio. Essa tecnologia que você está dizendo que você está investindo é essa? Como é que está o teu pessoal? A sociedade se complementa, o dia a dia, a gestão, ou seja, olhar a realidade da empresa. Acho que isso é um aprendizado que nós tivemos, melhorar a qualidade do due diligence, olhando o olho no olho. E acho que os anjos, eles melhoraram muito, até complementando o que você falou. Acho que a predisposição do investidor anjo, ela está aumentando na medida que ele está vendo que ele está ajudando o empreendedor, e com isso a empresa está crescendo junto com ele. Porque no começo, como a nossa rede era uma rede de pessoas que tinham grandes patrimônios em Curitiba, famílias tradicionais que não estavam predispostas a risco, eles tinham um comportamento assim: eu coloco o dinheiro no bolo e vocês administram para mim, né? Principalmente um comitê, né, informal de anjos, né? Então tá lá, Márcio, o dinheiro, cuida dele, eu acredito na tua avaliação e tal. Hoje não, hoje a gente consegue fazer um envolvimento muito maior, porque ele sabe que a capacidade que ele tem, seja como gerente financeiro, como alguém de marketing, um cara que entende de logística, eu que entendo de inovação, a gente como grupo, a gente ganha muito mais do que individualmente. Então, esse envolvimento, ele é um processo, é a criação de uma cultura, né? E ela vem acontecendo de uma maneira muito de engajamento, né? De maneira autônoma. Ninguém vai lá e cobra: você tem que participar mais. Não, a gente deixa livre, mas a gente percebe que cada vez que você tem um problema naquela empresa, que alguém está lá para ajudar na sua competência, isso cresce muito. A gente observou agora no fechamento desse ano, num dos pitches que nós fizemos, em que nós trouxemos todos os empreendedores das empresas investidas, o quanto que esses empreendedores, um aprendeu com o outro, um aprendeu a melhor prática do outro, e como os próprios anjos ajudaram nas indicações de resolução de problemas, indicando plataformas, indicando
pessoas. Enfim, essa troca de conhecimento na própria rede ela é muito importante e acho que ela ajudou muito nesse processo. Acho que se eu fosse olhar os erros que eu cometi, um deles, pegando esse gancho do empreendedor de palco, porque os bons empreendedores, bons não, todos os empreendedores são encantadores de serpente. Né? Você sabe que serpente, você toca a flauta, a serpente dança no som da flauta. Por quê? Não é porque ninguém é malandro, é porque existe uma simetria de formação enorme, certo? Em geral, os investidores anjos, eles não são especialistas, não vivem, acordam, sofrem, tomam porrada de cliente, de competidor, etc., sobre aquele assunto, certo? E mais, a apresentação do pitch, quando você vê só o PPT, o empreendedor apresentou aquele pitch dezenas, centenas, milhares de vezes. Quando eu era empreendedor, eu já tinha sonhado com o meu pitch, certo? Então eu sabia o slide, melhorei o slide, antecipei a pergunta, sabia a terceira pergunta que ia acontecer depois do quinto slide. Então o cara apresenta o pitch de olho fechado. E aí, como investidor, se você está olhando pela primeira vez, não parece uma oportunidade, parece um show. O negócio vai ser sensacional. Já viu um negócio ruim no PPT? Certo? Então, você acaba deixando ser encantado. Então, hoje, eu sou muito mais diligente de... Sabe, o PPT entre o XLS. O XLS, normalmente, ele é mais brutal, certo? Na projeção do XLS, certo? E todo empreendedor sabe fazer projeção do Excel, certo? Você projeta o mês atual, 10% estica para direita. Todo empreendedor ama Bill Gates, que ficou bilionário com PowerPoint e Excel. Né? Então, o Wesley deve ter ensinado para o patrão. Projeta o mês atual, estica para direita. Certo? Daqui a você extrapola 5 anos, ele tem mais usuários no planeta Terra. Uma máquina de sonho. É isso aí. Então, hoje a gente é mais diligente nesse sentido na modelagem. Não é nem olhando a certidão negativa de débito, não é necessariamente nesse sentido, mas na modelagem. Não é que ele cresce. Ele cresce dizendo que o mercado potencial é bilhões e ele vai ter 2% de bilhões. Isso não é a conta que se faz, entendeu? Quero ver você ter aquele mercado ganhando cliente a cliente todo mês, né? Dobrando todo mês. É outra pegada, bottom up. Então, esse é um ponto de maior diligência. Um outro erro, não meu, mas eu acho que é erro da maioria dos empreendedores, a gente está falando isso no almoço, inclusive, é que o investimento anjo não é uma conversão, isso não é um evento, é um processo, certo? Então, o processo ideal para se ter é que ele se dê ao longo de um tempo. Né? Se você sentar e tomar um café com ele, fazer um cheque, cara, tem algo errado. Certo? Então, é uma foto, é um filme, não uma foto. Você acompanha. Provavelmente esse dinheiro vai vir, dinheiro não vem de graça, não, certo? Ele vem com uma série de expectativas. A gente costuma dizer que, né, que vai no inferno abraça o capeta, certo? Você precisa saber onde está entrando. Então, o ideal é você dizer, olha, é isso que eu estou fazendo. Esse é um pouco do que a gente fez aqui, certo? E mês a mês eu vou te manter atualizado. Porque é muito mais fácil eu dizer para você, e vocês devem fazer, para todo mundo tá aqui, tem outro ali também, o Marcos, que é o cara do dinheiro, eu não fui chamado aqui, entendeu? Esse cara aqui na frente. Então pede para ele, posso te mandar um update todo mês? É uma pedida fácil de levantar um simples, certo? Qual é o seu e-mail? Dá seu cartão aí. Deixa eu te mandar um update por e-mail todo mês. Eu vou dizer o que eu fiz. No primeiro mês eu vou dizer o que eu vou fazer os próximos 6. Os indicadores que eu estou me colocando e putindo como desafio. E vou mandar todo mês um update que eu fiz, o que eu aprendi, as merdas que Deus fala, desafios. Certo? E todo mês. Certo? E se você estiver tracionando, o investidor não resiste à tração. Não é tração sem ar, certo? Se o PowerPoint for ruim, mas se estiver entregando o resultado, isso. O você investe. O investidor é atraído por tração, então atração por tração, certo? Se você estiver crescendo 30% ao mês no indicador relevante, não é número de gente que viu o website, isso aí não é. Né? Todo mês, durante 3 meses, ele para e te chama para conversar. Então, o que eu vejo é muitos empreendedores que têm que se capacitar em dizer, não quero seu dinheiro. Eu quero poder te contar e mostrar e que você acompanhe e está no meu radar. E a resposta é muito fácil, sim. Já cai tanta coisa no meu e-mail, mais um e-mail, mais um pitch todo mês e uma status update, é ótimo. Então eu consigo estar no radar e aí a conversa, a mentoria decorre naturalmente desse processo. Acho que esse é um dos pontos que eu recomendaria para os investidores e para todos os empreendedores. Então, para finalizar agora, gostaria que cada um falasse como vocês contribuem com os empreendedores que vocês investem. Né? Então, vender aí o que cada um tem de smart, né? Money. Aí são 3 pessoas brilhantes, tem experiência, tem bagagem. Por que o empreendedor deveria escolher vocês como sócio? Né?
Que é uma pergunta quase The recorrente. Voice, é isso? Olha, assim, minha experiência é muito mais do lado de empreendedor. Sou um investidor pouco técnico, então eu sempre tento olhar o empreendedor como já foi do lado dele. Então, até entender coisas do tipo, o cara está no momento de empreender, o cara ele tem interesse, de fato, qual que é a motivação? Acho que isso são algumas coisas. Inclusive, eu passo por isso o tempo todo. Eu sou empreendedor, mas agora, nesse momento, eu não estou na vibe de empreender. Não estou no momento de vida, por N razões. Daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, ou daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, posso estar de volta. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que se entender muito bem. Qual que é o seu papel também dentro de uma empresa? Por exemplo, eu sempre, nas empresas onde atuei, eu nunca fui o cara da ideia. Sempre fui o cara da execução. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Pelo contrário, eu gosto. Eu gosto de ser o cara que vai botar a mão na massa. Não preciso ser alguém. Então, acho que são algumas coisas que a gente tem que começar a se entender antes de ir para o mercado, antes de fazer pitch, antes de fazer qualquer outra coisa. Qual que é o meu papel? Como que eu vou me complementar? Quem são os meus sócios? Qual que é a minha visão? O que eu vou fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? E ter minha família muito próxima disso. E uma startup que receba investimento do IN, pode abrir na China também ou não? Pode abrir na China. Agora, a Civipo a gente está apoiando não necessariamente empresas brasileiras indo para lá, mas empresas brasileiras fazendo negócio com os chineses e fazendo captação também. Ok? Bom, eu acho que a contribuição que nós aqui da Curitiba Angels damos, né, a todos os empreendedores, eu acho que é o grande potencial de rede, né? Nós participamos ativamente do ecossistema. Eu pessoalmente passei, eu digo assim, por todo o ciclo de carreira, né? Porque eu já passei por multinacional, trabalhei com pequena e média empresa, fui trabalhar com federação, instituto e voltei para a academia, achando que eu ia ser uma excelente acadêmica, voltei para a sala de aula, saí de novo. Então, assim, essa experiência nas fronteiras entre universidade, indústria, pequenas empresas, ajuda muito você circular nesses meios e trazer o melhor para aquele empreendedor no momento que ele precisa. Recentemente a gente investiu e quis até passar pela segunda rodada de uma empresa de drone, e eu me lembro que a gente falava assim, não, a gente não vai dar a segunda rodada para você. Você não está trabalhando de maneira eficiente. Você tem que focar no teu mercado. Mas ao invés de eu pegar e bater em cima dele, eu falei assim, vamos buscar fundo para alavancar o teu projeto tecnológico, vamos buscar incentivos governamentais, vamos buscar no BNDES, vamos buscar com outros investidores. Então, o meu papel como gestora da inovação da rede é olhar a questão de articulação institucional, mas articulação também junto ao governo, junto a órgãos de fomento local, regional, e trazer o melhor daquele setor para aquela empresa que está precisando, né? Eu acho também que a gente tem um grande benefício, inclusive o Nima está aqui, do Founders. Eu acho que o Founders também e toda a rede do Júpiter lá em Curitiba está nos ajudando muito nessas ligações, podendo participar de hackathons, pitches e outras iniciativas que a gente está iniciando. Então, essa porta aberta do ambiente local, ele ajuda muito também a gente poder aproximar esse ecossistema do empreendedor, tanto os nossos empreendedores como nós, para a rede de empreendedores do Founders também. Isso que eu queria deixar como aprendizado. Legal. Acho que essa pergunta é super relevante, porque quando se é um bom empreendedor, os bons empreendedores não falta dinheiro. Certo? E na cabeça dele, ele está se perguntando, por que eu vou pegar o dinheiro de você, anjo? Ele não faz isso assim na lata, porque é meio agressivo, sou arrogante. Certo? Mas os bons empreendedores podem captar o que eles quiserem. Né? Teve deals que eu entrei, o Marcos sabe disso, que é meio de faca para ver quem o empreendedor deixa investir. Certo? Esse é o mindset. Estamos negociando. Né? Então sai briga de foice. Se deixar, os anjos se pegam para ver quem investe e o outro não investe, porque não tem espaço para todo mundo. Certo? Então é super oportuna essa pergunta. E é muito importante que os anjos articulem o valor agregado. Qual que é o diferencial? Certo? Porque R$10 é igual a R$10, que é igual a R$10. Certo? Tem diferença. Não tem diferença. E dinheiro não aceita desaforo. Certo? Então, um dos pontos que a gente articula, e eu articulo para empreendedores e para co-investidores, primeiro é o fato de ter sido empreendedor. Né? Então, alguns founders investidores são operadores, então eles tiveram essa vivência empreendedora, passaram por lá, estiveram no sapato, muitas vezes passando dificuldades muito maiores. Na minha época não tinha anjo, não tinha Amazon, não tinha Lean Startup, não tinha Demo Day, não tinha aceleradora,
Você queria, não tinha nuvem. Você comprava um servidor, contratava o link da Embratel e contratava um servidor, certo? Então era muito mais difícil. Então quando eu vejo hoje Founder achando que é muito difícil, eu falo, sabe que é dificuldade. Então, os pontos de diferenciação que a gente tem: primeiro, ter sido empreendedor, ter sido engenheiro da computação na Unicamp, né? Certamente eu sou um desenvolvedor medíocre, mas pelo menos eu não sou bullshitado tecnicamente, certo? Tem um monte de empreendedor que fala que o IoT, do Bitcoin, tem o TCP/IP. Parece que o cara sabe o que ele está falando, certo? Eu não sou bullshitado. A experiência de Lean Startup lá que eu tive lá nos Estados Unidos com o Steve Blank, que inventou a metodologia, e vai te lecionar aqui na Unicamp também, me permite conhecer um pouco dessa metodologia, que é um playbook bem conhecido aqui, mas a gente aplica, né, na prática. Então, experimentos de tração, validando unit economics nos experimentos de tração, com os diversos canais de tração, a projeção da planilha sincronizada com esses canais de tração, né, na verdade, na prática, com muito mais capital, o que de alguma forma os empreendedores fizeram durante a aceleração. Então, isso é uma coisa que a gente faz de uma forma bem efetiva. E eu acho que o maior diferencial é o fato de que eu garanto a rodada. Então, se eu gostar da startup, olhar, analisar, etc., eu faço o cheque de 800. Assim, não é um grupo de anjos, não é um fundo, tem comitê de investimento, certo? Você pergunta para o seu conselho, que é você, no caso. Eu viro do lado, olho no espelho, pergunto para o conselho aprova e eu faço o cheque. E isso é bom por quê? Porque o empreendedor segue executando. Certo? O empreendedor que vai levantar capital com anjo é igual toca na boiada. Não sei se você já tocou uma boiada. Você toca um daqui, o cara foge dali, você toma um café com um. Chega no final do mês, você não colocou nenhum no curral. Certo? E ainda tem uma fazenda inteira para crescer, time, concorrente, produto, enfim, tem uma empresa para tirar do papel. Então, o fato de ser investidor líder me permite ter o fundo, me permite garantir a rodada e depois eu sindicalizo. Então, tem uma série de co-investidores que já co-investem comigo regularmente, fazem parte do grupo de anjos, são ex-alunos do curso de formação de investidor anjo, são colegas de trabalho, enfim. Normalmente eu consigo levantar capital com razoável facilidade, o que poupa tempo e energia do empreendedor para seguir trabalhando ao invés de ficar assediando o anjo, certo? O tempo é o ativo mais precioso do empreendedor, certo? O tempo está passando, você precisa ter uma janela de crescimento. E acho que, por fim, o fato de ter sido empreendedor imprimir essa da real, certo? Então, tem alguns empreendedores que são meio iludidos e lê muito TechCrunch, acha que é um bicho de ferro, unicórnio, né, etc. E a gente que foi empreendedor e tem esse investimento, tem condições de colocar o cara no eixo da real, de sair um pouco desse negócio de palco, falar que ele está usando muito Facebook, certo? Quem é bom empreendedor tem que tirar a empresa do papel, tem tempo para ficar brincando no Facebook, certo? Então, eu costumo gostar de empreendedores com quem você pode desenvolver uma relação mais direta e dar o papo reto para ele focar no que interessa em termos de crescimento e não ficar muito no palco. Então, uma das coisas que eu costumo ter um diferencial é essa franqueza com relação às expectativas muito bem alinhadas de como é que você deve crescer para receber a próxima rodada. E setando expectativas também de que os melhores empreendedores não precisam de ajuda. Esse é um negócio, né, contrário. Sabe? As melhores startups não precisam de ajuda. Às vezes os empreendedores vêm com a expectativa meio endeusada do anjo, né? Vai me pegar no colo, levar nas nuvens, pegar na minha mão, vai me ajudar, certo? O anjo está num business de alocação de dinheiro para oportunidades de autocrescimento. Se tiver que pegar... Você já fez o seu empreendimento, você não precisa mais tocar o projeto para criar. Certo? A ideia não é pegar para criar. Você não vai deixar de ajudar, sempre precisa de ajuda, você tem uma empresa pequena para tirar do papel, mas certo? O ideal é que o empreendedor que tem que fazer a empresa. O empreendedor tem que fazer a empresa. O ideal é que você tenha um carro, sabe quantos quilômetros por hora, você só precisa de combustível para ir para a lua. Certo? O investidor não está aqui para te ajudar, para te ensinar a dirigir ou para investir para você montar o motor, nada disso, certo? Ele está aqui para acelerar um pouco mais. Então, essa setagem de expectativas, essa relação franca, direta e objetiva, acho que é um dos diferenciais também do trabalho que a gente faz. Por isso que fazemos poucas, não dá para você fazer você não está atacando a pessoa, você está melhorando o projeto. Muitas vezes o empreendedor entende como um ataque pessoal, mas você está melhorando o produto. Lá nos Estados Unidos os caras chamam tough love, certo? Que é duro com os problemas, mas macio com as pessoas. Não adianta humilhar ninguém, berrar na orelha de ninguém, não vai resolver nada. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, um exemplo, mensalmente a gente faz um cálculo de runway. Runway é pista de corrida, certo? Que é quanto dinheiro você tem no caixa, ou recebível líquido, e quanto você queima por mês.
É a conta de padeiro. É a conta sabe, você tem 100 mil reais no caixa e gasta 10 mil reais por mês. Então falta 10 meses para você quebrar. A conta é essa. Daqui 10 meses, tudo igual. Certo? 10 meses você quebra. Então se mexe, negão. Todo mês diminuiu o runway, se mexe. Deu 2 meses de runway, você quebrou. Com 2 meses você não dá um cavalo de pau na empresa. Então, esse acompanhamento próximo das questões estratégicas, mas principalmente da realidade financeira, porque Founder tende a ser otimista, é um diferencial de falar, ó, todo mês a gente vai calcular quantos meses falta para você quebrar. E esse mindset de quebrar é bom porque o cara está sempre alerta, certo? Falta para você quebrar. Se você tiver no lucro, você estende a pista. Se você aumentar os custos, você reduz a pista. E vai chegar uma hora que eu vou começar a cheirar no seu cangote se você tiver com pista muito pequena, certo? Você vai começar a cortar custos, vai mandar aquele seu amigo embora. Manda mais de business, né? Você vai ter que sair do seu escritório lindo, vai para um coworking, certo? Sai do coworking, vai para casa. Casa dos pais, né? Casa dos pais. Então, esse tipo de, vamos falar como é que a coisa vai ter, o bicho vai pegar, vamos cortar custo, o que você vai fazer? Dá seus pulos, o mútuo vai vencer. Esse tipo de papo real normalmente é um diferencial bastante interessante de investidores que foram operadores e tem uma relação mais próxima. E não dá para fazer muito, certo? Então, eu tenho visto aí, tem muitas startups que fazem, sei lá, tem fundo que faz 1000 startups, certo? Cara, 1000 startups. Se você é fundo 1000 startups, você não consegue falar com todo mundo, certo? Você não consegue mandar e-mail sem ser pelo MailChimp, certo? Para 1000 founder. Imagina ajudar e sentar e criticar e acompanhar. Então é importante entender, os founders entender também qual que é o tamanho do fundo, a perspectiva, e isso dita quanto tempo o fundo hoje vai poder se dedicar para aquela empresa. Ok, então acho que o tempo já acabou, né? Gostaria de agradecer aqui aos três, a Aurinha, a Márcia, ao Póvoa, os empreendedores, né? Fiquem de olho aí quem tem o crachá azul, né? Fiquem de olho aí para pedir um dinheirinho, tem o Magnus, o Léo, tem outros investidores aí. Então, obrigado a todos aí e vamos continuar aí assistindo o show aqui que a Cotidiano colocou aqui pra gente. Obrigado.